fotografia da cidade. Com essa possibilidade de refazer essa foto, os alunos foram entendendo realmente isso, que a cidade também se transformou muito fisicamente, né? Uma cidade cheia de hotéis, né? Nessa rua tinha esse hotel de um lado e tinha um do outro, onde antes de construírem um prédio, né? E assim, essa rua no meio da praça foi até falado agora no novo projeto, mas é interessante, era uma rua, era um atalho, né? Tem um senhor vindo de bicicleta, né? Uma foto da década de 70 com o famoso nevoeiro. Essa, com certeza, dá para identificar exatamente o mesmo eucalipto, né? Na década de 70 e passado esses 40 e tal anos. Essa transição que você falou, né? Que você acha que tem um corte seco, que você quer fazer uma coisa mais fluida. Se fosse mais fluida, eu acho que a pessoa não identifica onde começa uma e termina a outra. Né? E talvez nessa foto as pessoas não entendam, mas Friburgo, que até a década de 70, num período como o inverno, assim, 5, 6 horas da tarde, você não enxergava mais nada, né? Você também pegou essa época. A gente não enxergava assim, mais nada assim, na praça, por conta dessa neblina que baixava, né? Na parte da manhã, íamos para o colégio às 7 horas, você não viu o outro lado da praça, você de um lado não viu o outro. E fazia parte do nosso dia a dia, aquele famoso efeito cebola, você ia para o colégio todo agasalhado, porque era frio, depois ia tirando o casaco, porque meio-dia, como o nosso inverno, né? Céu sempre azul. A gente ainda vê algumas fotos da praça com esse fog, né? Como você mostrou ali. Essa foto é de um amigo, Geraldo Felga, da coleção dele, que ele disponibiliza, e são fotos da década de 70, com certeza, né? Eu acho que aparece uma outra, olha só o nevoeiro. Uma coisa que a gente não vai ter mais, né, na praça. Mais uma. Olha só, não dá para ver, perto do laguinho da praça, você não vê o centro turismo, né? Lá no fundo. O chafariz, uma foto mais recente, né? Quer dizer, mais antiga, da década de 50. O trem atravessando também. O trem hoje seria uma solução muito interessante para Friburgo, porque ele tem um caminho, né, traçado, que não pode ser interrompido, atravessa o centro da cidade, e aí convivia com as pessoas e com os automóveis, né? Nessa altura era uma convivência... Nós temos imagens que você vê o trem, o ônibus, um ônibus menor, um porte menor, o carro e a bicicleta. É verdade. Em Friburgo, ali na Alberto Browne, né? E as pessoas, e os pedestres, né? Todo mundo convivendo. Todo mundo passeando. Então você vê que... Essa foto aqui é mágica, é uma das que eu mais gosto. Essa é interessante. Essa eu conheço também. Essa por isso que eu até te chamei aqui, porque de vez em quando eu posto essas fotos assim na página que eu tenho de história no Facebook, realmente as pessoas ficam encantadas, né? Olha só a diferença, né, de comportamento, né? E ao mesmo tempo, né, parecem as pessoas de hoje, né, caminhando na praça. Nossa praça tem essa característica que é uma coisa muito legal, que é uma praça sempre cheia. Qualquer dia da semana tem sempre alguém sentado nos bancos, não é aquela praça... Eu me lembro de receber uma vez no Centro de Arte, um grupo de artistas, um artista plástico de Teresópolis, e fomos num café ali da praça tomar um cafezinho, e ele fez esse elogio, ele falou, é impressionante porque a praça de vocês está sempre cheia. Eu não me lembro assim numa praça em Teresópolis desse porte, com muitas pessoas. O fato dela estar no centro, as pessoas atravessam e as pessoas sentam na praça para conversar, para passar o tempo. É uma praça viva, né? E é legal você ver essas pessoas andando na praça nessa altura, né? Em 1930, mais ou menos, e o contraste do pedacinho de hoje com todo aquele barulho que a praça tem em volta, né? A gente fica imaginando como seria a praça de terra, com piso de terra, que eu cheguei a conhecer quando eu era garotinho. As sombrinhas, né? Porque você vê nessa coisa do sol, né? Tinha um detalhe, eu não sei muito das alamedas, uma divisão social nas alamedas, né? Isso mesmo, a praça tem essa história, né? Ela tinha uma coisa da divisão, como você falou, de classes, né? De um lado você tem uma elite que ficava mais concentrada. As alamedas do lado de fora, as alamedas do lado de dentro.
Interessante. Você tem essa divisão. Também. E também, na hora assim, dos passeios, né, depois no cinema, você tinha também os limites da praça. Se você ultrapassasse um limite, no caso assim dos casais, eram namoros mais indecentes. Uhum. Então as moças com os rapazes que ultrapassavam um certo limite da praça era para um namoro, que na época era de mais intimidade. Uhum. Então as moças recatadas não ultrapassavam. Ainda hoje é assim, a praça limite. Tem umas zonas bastante marcadas, não é? Hoje também não tem. Né? A gente sabe que ali perto da rodoviária você já tem prostitutas, né? Então, e de uma maneira geral, a população aceita isso, entende isso. Você não deixa de passar naquele lugar, você só não... E tem, né, tem uma parte dos jovens próxima à Rua Portugal, em frente ao centro comercial. Tem essas demarcações. Depois tem uma parte mais familiar lá para o final, tem um espaço maior para as crianças. Isso é uma praça viva, né? Nós temos esse... você falou dessa questão, agora eu me lembrei, eu já ouvi relatos assim, de mulheres que pararam em determinado ponto da praça, sentaram ali, pararam e foram confundidas com prostitutas, sim. Porque ali é um espaço... Está demarcado aquele... já está demarcado. Quem não tem esse entendimento pode ser confundido. É verdade. Quer dizer, então, continua nessa coisa da praça marcando, né, esses espaços, né? Legal, bastante interessante. Nossa como praça você falou, é viva, né? É viva mesmo, ela tem... Foi feito agora um trabalho muito legal, né? Um mapa falado da cidade, né? Essa foto... Isso. É legal porque, como você falou, tem uma lambreta, tem um fusquinha, tem o trem, tem as pessoas, né? E tem a nossa praça, né? O trem deve ter atraído bastante a atenção dos seus alunos, né? Com certeza. As imagens com trem, não foi não? Com certeza, porque se você falar hoje que um trem atravessava a Praça Alberto Braune, é quase que impossível de você imaginar fisicamente um trem passando, mas passava, não é? Passava devagarzinho, marcava o horário e trazia gente, levava gente, né? Era um meio de transporte, não é? E é um charme, não é? Então atraiu bastante atenção nessa memória sem do dúvida. Trem, Alguns fizeram questão de trabalhar essa coisa do trem, não é? Porque... E foram descobrindo, porque como nunca tinham imaginado, você já teve a oportunidade de mostrar também, me lembro, do que sobrou da Ponte de Ferro, da tal Ponte de Ferro que fazia a travessia do Rio. Eles nunca tinham reparado na estrutura. E aí passaram a reparar e passaram a imaginar o caminho que o trem fazia, não é? No meio da Avenida Euterpe, depois passava pela Rua 7. Rente sempre, passava na Matriz, que é um lugar, é o centro da cidade. Não é? A gente ainda tem esses pequenos fragmentos que são testemunhos, né, do trem, esquecidos, aquelas pedras ali. E aí quando eu mostro mais para o Sumidouro os túneis, a estrutura de pontes e a própria estrada aberta na pedra, aí eles ficam realmente com a dimensão do tamanho da obra. Alguns alunos, nós tivemos oportunidade, isso foi muito legal, de fazer a descida de Friburgo Cachoeiras pela linha do trem. Sim, você fez esse trabalho. E é um grupo excursionista que nós temos... Você fez o da linha de trem, não fez o caminho do Barão? Fizemos os dois. Você fez os dois. Todo ano nós fazemos os dois. Fomos à trilha do Barão e depois fazemos Eles gostam mais da linha do trem, porque a trilha do Barão é o desafio maior, não é? Mas é interessante porque ainda tem uma estrutura. Tem uma foto aqui na coleção, que não está nesse trabalho, daquela caixa d'água redonda, né, de 1916, se eu não me engano, 1911, tem lá a data. E tem uma foto que está o trem parado e eles abastecendo a locomotiva nessa caixa d'água. Então os alunos, no meio do mato, descendo essa trilha, eles se deparam com essa caixa d'água. E alguns alunos que participaram desse trabalho ficaram encantados de ver que realmente, né, eles têm um contato. Essa estrada é linda, né? Subida da serra, eu fico imaginando o trem subindo a serra, o choque visual, que devia ser toda aquela exuberância da natureza. As descrições são lindíssimas, não é? Né? Dessa subida do trem. Eu me lembro de uma pessoa comentando que a impressão que ele tinha, conforme ele ia subindo a serra com o trem,
é que ele estava indo para o céu, Olha só. por causa do nevoeiro, né? Então o trem vai cortando. Né? Aí ele falou assim, aí eu achei linda essa comparação que ele fez. Ele falou assim, a impressão que eu tenho é que nós estamos indo para o céu, que vai cortando aquele nevoeiro, aquelas nuvens. E chega no topo, né? É interessante. Por cima das nuvens, muito legal. Agora, Mário, depois que você fez esse trabalho, o que mudou? Né? Que você fez uma provocação né, nos alunos com relação a essa comparação entre passado e presente. O que você sentiu neles depois deles terem feito esse trabalho de... Assim, o trabalho do educador, ele é muito, como você falou, dessa provocação, e você torce e confia para que aquilo tenha uma repercussão, não é, dentro da cabeça dos jovens. Não é? Eu não posso dizer assim, o resultado, porque não tem como você fazer uma avaliação. Não é? É uma semente que você joga. Eu tenho certeza de que o grande papel do educador é possibilitar uma repercussão daquilo que ele trabalha com o aluno, porque depois o aluno chega em casa e pode passar aquele conhecimento, aquele interesse que ele teve no ambiente familiar, para o pai, para a mãe, e com certeza o pai e a mãe vai ser um multiplicador, né? Exatamente, mandam de volta uma outra história. Aconteceu isso depois de conversa, de eles comentarem, meu pai, meus avós viram o trabalho e trouxeram algumas fotos também antigas. Você então, resgata uma memória familiar, né? Exatamente. É interessante isso. E eu tenho feito esse trabalho, o desdobramento na faculdade Cândido Mendes, na Universidade Cândido Mendes, no curso de Pedagogia. Eu mostro esse trabalho para os alunos e peço que eles façam, tragam de volta alguma coisa. Ou uma pequena história da família, que eles tenham possibilidade de conversar com os avós, os pais, que possam falar um pouquinho sobre o sobrenome, a origem da família em Friburgo, como é que a família veio parar em Friburgo. Se não tem essa possibilidade, descobrir por que a rua onde ele mora chama aquele nome. Então, com isso eu vou espalhando, esses alunos depois no curso apresentam para a turma aquela pequena história que eles recolheram. Então, é muito legal, porque você vai vendo que a história que não está nos livros, que não está registrada numa fotografia, que é contada de geração para geração, ela traz elementos muito interessantes. Né? Então, tem alunos na Universidade de Trajano de Moraes, e eles falam sobre a história de Trajano de Moraes. Então, toda a turma passa a conhecer um pouquinho sobre a história, né? que tem uma ligação aqui na nossa região, nessas cidades todas vizinhas, não é? A história da própria família. Eu falo com os alunos do ensino médio, sobrenomes. Quem é que tem sobrenome suíço e alemão aqui? Aí eles levantam, aparecem aqueles sobrenomes que fazem parte da nossa história. E eu falo isso para eles. Você é testemunha dessa história. Os teus antepassados chegaram aqui, vindo da Suíça. Então eu tento despertar, tento mostrar para eles que existe alguma coisa legal que eles tem que conhecer. Né? Então eu fico na esperança de que esse retorno seja realmente essa sementinha plantada, desperte um interesse, porque já tenho tido surpresas muito interessantes de alunos depois que vão à Casa Suíça e está lá o sobrenome do antepassado dele que veio para Friburgo, e ele fica mais orgulhoso da sua cidade, da sua história. Né? E eu acho que a transformação é silenciosa e demorada, mas eu espero que o resultado venha. Mas a gente sabe que isso acontece, né? Eu entrevistei agora fazendo um trabalho sobre o Colégio Nova Friburgo, os ex-alunos da Fantástico Fundação. Colégio, né?
eu me lembro quando eu entrevistei, ele falava assim, olha, hoje eu sou, no caso, um pesquisador, o outro falou, eu sou um músico, porque o meu professor, eu tive o professor tal que me incentivou, por causa de uma aula que ele deu, ele me despertou. A gente não sabe disso, mas a gente, com esses trabalhos, a gente realmente acaba provocando alguma coisa no aluno, né? Um colégio com uma filosofia muito moderna para a altura. Para a época, né? Com uma estrutura fantástica. Eu cheguei a conhecer, depois que o colégio fechou, os ateliês de cerâmica, os ateliês de pintura, o ginásio completamente equipado, o ginásio desportivo, onde o aluno tinha acesso não só as modalidades de esporte coletivo mais conhecidas, mas o atletismo, a pista de atletismo, a concha acústica, né? Então, um colégio que o colégio acabou na década de 70. Muitos dos alunos hoje do ensino médio nem sabem disso, nunca entenderam. Eles perguntam que prédio amarelo é aquele lá em cima, não é? Um colégio moderno que formou uma geração que eu acho que é a minha maneira de entender a escola, a formação completa, né? Uma formação do cidadão, de um homem com profissional de qualquer área, mas com sensibilidade. Né? Sensibilidade isso é uma parte interessante desenvolvida na história. Da história de Friburgo, né? A história e é legal desse colégio, que parece, né? Que o prédio amarelo, né? O Chateau, foi construído para ser um cassino, né? Tem uma coisa... Não, isso realmente, e até o que surpreende também foi o Dr. Demerval, né? Isso. Quando eu fiz uma pesquisa, ele seria um dos sócios, né? Do cassino, mas depois veio o governo Dutra, que proibiu o jogo. A estrutura inicial, era, né, de um cassino. Começou tomou um outro rumo da educação, né? E depois foi feito todo aquele complemento. Isso é legal, né? Os alunos ficam surpresos com esses detalhes, né? Friburgo tem uma história bem interessante. Tem. Em né? todas as alturas, né? Desde lá do começo, né? Do decreto, do Dom João, uma cidade feita por decreto, que é uma coisa incrível. Ele escolheu o nome, ele escolheu quem vinha para cá. Nós damos aula na Cândido Mendes, né? E eu falo, o Cândido Mendes está na Vilagem. Alguém tem ideia por que esse lugar chama Vilagem? Não é? O que é? É vila, não é? Então, a cidade começou aqui também, né? Então, até o nome Professor Freze, né? No caso, é o nome de um dos primeiros colégios aqui de Friburgo, de um inglês, John Fries, né? Quer dizer, o nome acaba mudando, que foi assim, um dos colégios referência, né? Estudou, se não me engano, Casimiro de Abreu, um alemão, o Burmaster, esteve em Friburgo e relata que esse colégio tinha uma biblioteca semelhante a qualquer universidade da Europa. Olha só. Mas coisas nesse sentido. Aí você vai vendo que um dos aspectos interessantes dessa história de Friburgo é ter essa tradição de boas escolas, desde essa altura. Escolas que recebiam alunos do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Ficavam internos, estudavam, pessoas, né?